missionária Cláudia, o pastor Silvano, querem agradecer a nossa preletora que nos trouxe uma mensagem de Deus, edificante aos nossos corações. Pedimos que os irmãos guardem a boa palavra de Deus em vossos corações. Se é verdade, querem que a nossa missionária com o pastor Gilvano voltem outras vezes. Os irmãos querem dizer assim, glória a Deus, e seguidamente uma forte salva de palmas. Glória a Deus! Continue usando nas mãos do Senhor. Meus queridos irmãos, nós queremos rapidamente só mostrar aqui um gráfico onde a nossa igreja está em São Luís, e vamos encerrar falando das nossas igrejas aqui. Como os irmãos sabem, nós somos missionários da Igreja Assembleia de Deus em São Luís do Maranhão, que tem missionários hoje em vários países, faz as missões em vários países. São cerca de 17 países onde a nossa igreja está instalada, entre eles aqui Portugal, Argentina. Põe lá a Elcio, aquela imagem lá por gentileza. Argentina, Bolívia, está no Peru, na Venezuela, no Paraguai, está no Senegal, Cabo Verde, que são países da África, Espanha, está na Alemanha, está no Malawi, Moçambique, Indonésia, Austrália, Nova Zelândia. Então nós temos missionários da nossa igreja em São Luís, espalhados em todos esses países, também no Maranhão. Temos missionários tanto no interior quanto também no Piauí, e temos também no Pará, temos missionários também no Pará. Então a igreja de São Luís ela é uma igreja missionária. O que aconteceu aí? É a conexão do cabo, alguma coisa? É o cabo que não está funcionando, é isso? Muito bem. Então, nós também somos missionários, irmão. Já não é a primeira vez, nós tivemos quase 9 anos no sertão do Maranhão e Piauí, lá nos povoados, trabalhando para Jesus junto com a minha esposa e as nossas filhas que eram pequenas. E nós andávamos muito a pé e de bicicleta, de povoado em povoado. Deles que a gente pedalava, eu e a missionária, 25 quilômetros para chegar em povoados, evangelizando. E passamos 9 anos naquela região, que não é fácil. Irmãos, as missões é a obra mais árdua e difícil. Nem todos querem ir. A grande maioria quer ficar no lugar aonde lhe favoreça mais, aonde se torne tudo mais fácil para ir para ele. Nós viemos para cá, mas a nossa intenção não era de vir para Portugal. Só depois que Deus realmente falou conosco, depois de uma madrugada inteira, de 12 horas da noite às 6 da manhã, no amanhecer Deus falou conosco. E aí nós então aceitamos ir para Portugal, entendendo que Deus tinha uma missão a realizar a partir de nossas vidas. Mas nunca era a nossa intenção. Pelo fato de já estava 11 anos pastoreando a mesma área, uma área muito boa, com muitos crentes, com congregações. Mas aprove a Deus, irmãos. Tem hora que a gente tem que perder para poder o reino ganhar. Então, Deus ele faz isso porque a finalidade dele é que nenhum se perca, mas que todos cheguem ao conhecimento da salvação. Eu creio que Deus tem uma grande obra a fazer em Portugal. Hoje, Portugal, não há 3% de evangélicos em Portugal. O censo aí recente, que tem pouco mais de 200 mil evangélicos, principalmente entre portugueses, e os imigrantes, que estão vindo, já crentes, têm acrescentado este número. Mas são cerca de 80% da população são católicos, aqui do Portugal. Então, é o índice. Nós trabalhamos em uma cidade no interior do Maranhão, onde 91% da população eram católicos,
e também muito idólatras. E a gente já sabe um pouco como é isso, e por isso a gente não fica assim um tanto naquela coisa de achar que Deus não está fazendo. Irmãos, a salvação de uma pessoa só, de um só português, há uma festança no céu, diz a Bíblia, que é a festa no céu quando um pecador ele se arrepende. Então, nós temos que pregar e vamos continuar pregando. A mensagem ela é como uma semente, ela está sendo plantada, mas ela vai ter o seu tempo de germinar, de crescer, e ela vai produzir frutos para a salvação. Nós assim cremos. Então, nós já estamos ali em Viralendeiro, a 257 quilômetros, que é o município de Valpassos, ali, uma vila de Valpassos. E ali, irmãos, através também do trabalho da irmã Simone e do irmão e do diácono Geraldo, não esta Simone, mas da irmã Sandra, eu disse Simone, isso mesmo, da irmã Sandra. Simone é a irmã dela, que aceitou a Jesus como Salvador também lá. Aceitou a filha, aceitou num só dia, irmão, foram 7 portugueses que se converteram no primeiro culto que fizemos lá. No segundo, mais duas receberam a oração. Então nós louvamos a Deus que hoje lá tem mais portugueses do que brasileiros lá. E nós estamos para inaugurar um trabalho em Águeda, o próximo trabalho missionário. O contrato já está sendo pronto, o documento chegou, já foi liberado, que precisávamos, E graças a Deus eu conversei ontem com o senhor do salão, um salão maior do que este aqui lá em Águeda, aonde já tem famílias, irmãos, que já estão prontas para congregar ali. Então, o trabalho está avançando e prosperando, e o diabo ele não fica satisfeito com isto, E nós acreditamos, e já foi declarado aqui, que Portugal é do Senhor Jesus. E eu sei que a grande maioria da gente veio para cá ganhar dinheiro, ganhar euros, é uma realidade. Mas, irmãos, ao chegar aqui, eu creio que cada um de nós entendeu que a missão não era só esta. Era uma missão também de testemunhar de Cristo em Portugal. E não de qualquer maneira, mas cheios do poder do Espírito Santo. Glória a Deus! Aleluia. Então, você ainda tem até o final do ano. Nós lançamos aí esse desafio para que você, durante o ano, ganhe a sua alma para Jesus. Já pensou? 365 dias para você evangelizar muitas pessoas e durante o ano levar uma alma para Jesus. Se você fizer isso, se nós temos um percentual de 200 e poucos irmãos aí em todas as congregações, esse percentual aumenta para quase 500. Mas isso vai depender de compromisso seu com o reino de Deus, compromisso com a palavra de Deus e com as almas, a salvação. Então, nós precisamos entender que nós temos um compromisso, nós temos uma missão aqui em Portugal. E não é como a missionária falou, de ser famoso, de ser reconhecido. Isso aí é segundo plano. Se Deus quiser nos colocar lá em cima, lá no topo, Ele coloca. Se não, Ele não coloca também. O que Ele quer é salvação de almas, é salvação de vidas. Louvado seja o nome do Senhor. E nós não viemos para cá senão para cumprir esta missão determinada por Deus, porque Ele disse, e é a maior tarefa da igreja. A igreja ela tem uma tríplice missão. Missão para com Deus, que é servir e adorar. Missão para consigo mesma, que é a edificação da igreja, do corpo de Cristo, por aquilo que ela vive, pela sua liturgia, pelos seus trabalhos internos que nos edificam. E a maior missão da igreja é para com os de fora, para com os pecadores. Então veja bem que essa responsabilidade é minha, é sua. A partir do momento que você aceitou Jesus como Salvador, você já deve frutificar no reino de Deus. Amém? Então, o trabalho missionário também é um trabalho de conscientização e de despertamento espiritual, meus queridos irmãos, para que nós possamos cumprir a grande comissão e a grande ordem imperativa que o Senhor nos tem dado, que é ir por todo mundo e pregar o Evangelho a toda a criatura. Aquele que crer e for batizado será salvo, porém quem não crer será condenado. Então a grande comissão ainda diz ir de fazer discípulos. Então esse fazer é cada um de nós, é eu e você, nós precisamos fazer discípulos. Então não é somente orar, é acompanhar e essa pessoa permanecer. Então orou pela pessoa, vai acompanhar ela, para que ao final do ano essa pessoa esteja firme. Isso é discipulado, isso é fazer discípulos.
Então, meus queridos irmãos, quero convidar a igreja. Põe ali onde a nossa igreja em São Luís, ela está instalada, meus queridos irmãos, em 17 países, né? E em todos esses países aí, o evangelho tem prosperado. E na África também, às vezes alguém pode dizer: nós somos assembleianos, para que esse mestre, irmão, nós não podemos ser ignorantes, porque o Deus, ele é Deus de todos os povos. Amém. E cada povo adora a Deus dentro da sua cultura. Dentro da sua cultura. Então às vezes a gente se escandaliza com bobagem, com besteira. E o Deus que está lá no céu, ele está recebendo a adoração que está sendo feita por cada povo. Louvado seja o santo nome do Senhor. A gente que às vezes, irmãos, por causa de, às vezes, usos e costumes. Os costumes, ele não é uma doutrina bíblica. Agora, a doutrina, ela produz bons costumes. É verdade. Veja bem, então, eu digo isso porque os nossos missionários lá de São Luís, que estão nesses países, lá eles dançam. Lá eles vão como está a carruagem lá. Porque já estiveram em São Luís grupo, né, de africanos, e lá eles puderam apresentar a forma como eles cultuam a Deus no país deles. E diga-se de passagem, é muito mais alegre do que a gente. Muito mais alegre do que eu e você. Porque muitos de nós às vezes passam o culto todinho de cara fechada, não dá um glória a Deus, não adora o Senhor, não sente a presença de Deus. É verdade, irmãos, às vezes até critica do culto. Você vem para o culto, não adora a Deus, sai do culto e não recebe nada. Entra vazio e sai seco. Mas quem entrou vazio saiu cheio. Quem entrou cheio saiu transformante. Adore o santo nome do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Mostre lá o nosso símbolo da IADES e da SEMADES, que é a nossa Secretaria Mundial de Missões. Irmão, nós estamos com um problema aí no cabo do HD. A nossa igreja, ela celebrou agora 102 anos. Né? 102 anos. É o maior campo de São Luís. Nós temos lá cerca de mais de 550 congregações espalhadas na cidade de São Luís. Né? E afora as outras igrejas espalhadas pelo Maranhão aí, fora do Brasil. O símbolo lá da SEMADES, nossa Secretaria Mundial de Missões, irmãos. E é uma secretaria que dá apoio aos missionários. É uma secretaria que não somente está ali enviando sustento, porque nós somos sustentados por lá, por São Luís, mas também dá o apoio, né? Telefonando, entrando em contato, né? Dá o apoio que é necessário. Então nós louvamos a Deus pela nossa secretaria, na pessoa do pastor Reginaldo, que é o diretor mundial de missões, bem como também o pastor José Guarani Coutinho, que é o pastor presidente das Assembleias de Deus, lá no Maranhão, lá no São Luís, e também espalhados aí por vários lugares. Então nós louvamos a Deus por esta igreja, irmãos, que entendeu que missões é uma tarefa da igreja, está no coração de Deus, deve estar ardendo, queimando, deve estar fervendo no coração de cada crente. Amém? Meus queridos, vamos ficar agora em pé. Nós queremos agradecer a presença e participação de todos. Olha só, o culto terminou 9 horas, terminou cedo, o culto de pé. Glória a Deus, né? Olha aí, eu ouvi alguém dizer: você pode fazer vigília. Meu irmão, não tenta não, viu? Não provoca não. Glória a Deus. Meus queridos irmãos, Deus está presente. Aleluia. Louvado seja o santo nome do Senhor. Vamos nos unir para realizarmos a obra de Deus neste país. A Europa um dia foi palco de grandes avivamentos e da grande reforma em 1517. Mas a igreja esfriou. Perguntaram para um pastor europeu lá da Alemanha por que a igreja na Europa esfriou. E ele disse: porque eles não prepararam a geração seguinte, né, para que o evangelho se desse continuidade. Então nós precisamos, meus queridos irmãos, preparar a geração seguinte, né, para que ela possa preparar a geração seguinte e isto se suceda até o retorno de Jesus Cristo. Glória a Deus por isso. E isto vai começar lá na nossa casa, lá na nossa vida familiar. Então, meus queridos irmãos, que Deus abençoe a todos. Queremos parabenizar também a missionária Maria Antônia
e a equipe, né? Isso aí, essa questão do cerimonial foi um pensamento dela, e eu acompanho ela. Ela passa a madrugada orando, e o Senhor falando com ela. Eu às vezes fico até assim, eu digo, Senhor, o seu pai não fala comigo. Eu falo mais com minha esposa, porque é verdade, irmão. Eu tenho que ser verdadeiro. E tem gente que diz, Deus falou comigo, Deus falou comigo, Deus falou comigo. E eu peço, Senhor, falar comigo. Aí ele vai e fala com ela. Aleluia. E eu louvo a Deus pela esposa que tenho, né? Que foi ela quem me ganhou para Jesus. Estava lá no mundo, numa vida pregressa. Tentei me suicidar por várias vezes, mas aí o Senhor colocou esta bênção em minha vida. E ela me ganhou para Jesus. E depois, para pagar o que ela fez por mim, eu casei com ela. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. E aí deu certo, já são 35 anos e meio, irmãos. De 35 anos e 4 meses de casados. Aleluia. Eu só tenho 6 meses a mais de evangelho de casado, viu? 6 meses eu pedi logo de casamento. Vamos casar. E aí a minha sogra não vai casar minha filha, porque senão vai desviar. E aí fomos ao pastor Estevão de Souza, que também é escritor de lições, era escritor de lições bíblicas, livros, lá da CPAD. E ele disse assim, olhou ela e disse, olha, esse rapaz aí 6 meses, vai desviar minha filha e não vai dar certo. O Estevão olhou assim, por cima, ele olhava por cima do óculos e tal, e disse assim, minha senhora, casa logo esse rapaz com essa moça em casa depressa. Porque Deus tem uma grande obra na vida desse rapaz. A gente saiu dali, irmãos, e foi casar. E o bolo foi feito em casa. E o refrigerante era aquelas KS, em cima de uma mesinha de 60 por 60. Mas graças a Deus, que Deus abençoou esta união. Assim como Deus tem abençoado a sua união, tem abençoado a sua vida, vai continuar abençoando. Amém? Você recebe a bênção de Deus para a sua vida? Amém? Meus queridos irmãos, eu quero convidar o pastor Jorge para orar ao Senhor, encerrando o culto. Aí as irmãs e irmãos vão ficar sentados, vai ser servido aí algo aos irmãos. Também vai ser aí feito um sorteio, né? Então o culto está terminando. Primeiro o alimento espiritual, agora vai o alimento material, o alimento físico, né? Glória a Deus, que o negócio aqui hoje foi completo, a glória de Deus. Glória a Deus. Senhor amado e eterno Deus, Senhor, nós te agradecemos por esses momentos que passamos em Tua presença. Ó Senhor, que este movimento de missões, Senhor, continue em nossos corações, que possamos sair, ó Deus, por essas ruas de Mialhada, Cantaede, Senhor, Oliveira do Bairro, ó Deus, para pregar a Tua palavra. Que possamos estar evangelizando, orando, consagrando, Senhor, buscando as almas, ó Pai, que estão se perdendo. Continua abençoando, ó Deus, o departamento feminino desta igreja, ajudando as Tuas filhas, direcionando, Senhor, a cada dia, Deus. Senhor, nos leva na Tua paz e na Tua presença. Senhor, que amanhã, ó Deus, possamos mais uma vez oferecer a Ti um culto, ó Deus. Assim continua conosco, oramos e pedimos em nome do Senhor Jesus Cristo. Eu vou em pé a bênção apostólica, o irmão, a irmã vai estar saudando o seu irmão, sua irmã com a paz do Senhor e dizendo, ó, foi bom você ter vindo aqui esta noite. Amém? A graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso Pai, a comunhão e a consolação do Espírito Santo permaneça com a igreja do Senhor, desde agora e para todo sempre, e todos digam amém.